como manter qualquer tipo de treva bem longe da nossa vida. Então tenha uma atenção redobrada para o que você vai ouvir hoje. Então vamos lá, Efésios, capítulo de número 5. É logo depois de Gálatas. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o versículo 1 em diante. A gente vai lendo, pausa e continua. Diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pronto, para por aqui, daqui a pouco a gente continua. Só esse versículo, ele já seria suficiente para a gente destrinchar tudo aqui que eu quero te entregar hoje. Mas depois a gente vai lendo os demais. Mas olha que versículo profundo e poderoso, irmãos. Paulo diz assim para os irmãos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se existe uma coisa que ofende o diabo, se existe uma coisa que incomoda extremamente o inferno, é você querer ser, buscar ser um imitador, uma imitadora de Deus, como um filho amado. Por quê? Porque quando você busca imitar o Senhor, irmãos, não existe treva nenhuma que vai conseguir, não é nem querer, é conseguir permanecer na sua vida. Porque quanto mais você busca imitar a Deus, mais você desenvolve a natureza, a aparência de Deus na sua vida. Mas pastor, eu já não sou a imagem e a semelhança de Deus? Tem pessoas que acham que o ser a imagem e a semelhança de Deus é ter 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. Não, irmãos. É a essência espiritual. Na queda de Adão e Eva, o ser humano perdeu a aparência divina. Por isso que é necessário nascer de novo. Porque passamos pelo nascimento biológico, nascimento que Adão e Eva não passaram, e herdamos as características dos nossos pais biológicos. Mas quando ele diz, necessário vos é nascer de novo, é o nascimento espiritual, onde nós nascemos de Deus, sepultando a velha criatura, e aí herdamos a aparência espiritual de Deus, o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Então, irmãos, se existe uma maneira de você manter qualquer tipo de trevas bem longe de você, a ponto do inimigo não conseguir tocar na sua vida, é você se tornar um imitador, uma imitadora de Deus. Pastor, e como é que eu vou fazer para imitar Deus? Eu não vejo, eu não converso com Ele no sentido de a gente dialogar como dialoga com o ser humano normal. É a coisa mais simples. Está tudo aqui, ó, na palavra. Quando você tem amor, paixão pela palavra de Deus, quando você lê a sua Bíblia, quando você medita nela, quando você busca conhecimento, você está aprendendo sobre o caráter de Deus, sobre a natureza de Deus, vai ficar extremamente fácil para você imitar a Deus. Irmãos, se qualquer pessoa decidir imitar a Deus, não tem treva nenhuma que permaneça na vida dela. Às vezes as pessoas querem que as trevas vão embora quando ela vem à igreja e o pastor ou uma pessoa muito espiritual faz uma oração e diz: mal, saia em nome de Jesus. E ela quer que a treva se vá embora desse jeito. E não é assim. Você vem, recebe uma oração, o mal é mandado embora, mas se você não se tornar um imitador de Deus aqui nessa terra, aí fora o inimigo vem e pega você e qualquer pessoa novamente. Porque o que me garante, irmãos, o que te garante
A gente está protegido de toda treva que nos ciranda, é nós sermos imitadores de Deus. Isso ofende o diabo, isso incomoda Satanás, e tem que mantê-lo distante da nossa vida, porque a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Repete comigo e diga assim: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então se torne um imitador de Deus. Agora detalhe, você só vai se interessar por isso se você tiver um amor profundo e verdadeiro pelo Senhor Deus. Se você não tiver, você vai até tentar se esforçar, vai fazer de maneira forçada, mas vai durar só um tempo. Mas se você tiver um amor profundo, verdadeiro por Deus, que é o primeiro mandamento dos 10, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Se você tiver esse amor por Deus, não vai ser pesado para você querer ser um imitador, uma imitadora de Deus como filhos amados. Não vai ser. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Irmão, não liga se outros não estão querendo imitar Deus. Não liga se tem tantos desinteressados em querer imitar o Senhor. Faça a sua parte. A salvação, ela não é coletiva, ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Seja um imitador de Deus. Isso vai manter as trevas bem longe de você. Aí no versículo 2 diz assim, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olhe para cá e preste atenção nisso. Ele começa a clarear mais ainda como que as pessoas, elas têm que imitar a Deus. Aí no 2 ele diz assim, e andai em amor. Ele fala para você andar em ódio. Alô, terra? Câmbio, você está aqui? Ele fala para você andar em ódio. Ele fala para você andar em amor. Há pessoas que estão andando em ódio. Há pessoas que estão andando, irmãos, em rancor. Tem pessoas que estão andando em raiva, em mágoas, contra pessoas da sua família. Há pessoas que estão marcadas na vida por coisas ruins que passaram, e tem mágoa de pai, de mãe, de parente, de irmão, de fulano, de cicrano, e isso é péssimo e destrutivo para qualquer pessoa. Por quê? Vou te explicar. Eu ouvi uma frase uma vez, provavelmente você já deve ter ouvido, e ela faz todo sentido. A pessoa que tem mágoa é como alguém que toma um veneno e pensa que a outra pessoa é que vai morrer. A mágoa é isso. Você tem raiva de um fulano, aí você prepara um veneno para matar aquela pessoa. Aí você está preparado lá, o líquido, o veneno está lá dentro para matar a pessoa. Aí você vai e toma. Quem é que vai morrer, você ou a pessoa? A mágoa é isso. É um veneno que você toma pensando que vai matar o outro. Quando Jesus fala sobre perdão, é porque ele sabe que aquilo vai fazer um bem muito mais para você do que para outra pessoa. Porque a mágoa desenvolve vários tipos de problemas, entre eles cânceres, depressão, sentimentos suicidas e tantos outros. É um veneno que a pessoa toma e ela pensa que vai matar o outro. Então ele diz assim, andai em amor e não em ódio. Se você quer, irmãos, que as trevas estejam bem longe de você, ande em amor. Se existem coisas ruins no teu coração contra pessoas, se existem coisas más, traumas que você passou, coisas que só você e Deus sabe, e mais ninguém, porque eu sei que a vida, às vezes, infelizmente,
ela proporciona muitas coisas ruins para muitas pessoas. Então, converse com Deus e peça ajuda. E converse com pessoas ou com alguém da tua confiança, que você possa desabafar, colocar para fora tudo que você passou lá atrás. Há pessoas que foram vítimas na infância de abusos sexuais. E às vezes isso aconteceu entre família. E você nunca falou para ninguém. E você precisa desabafar isso com alguém. Mas cadê essa pessoa? E pela minha experiência, a grande maioria não encontra pessoas na família de confiança que possam desabafar. E aí precisa de alguém de confiança, e geralmente é de fora. E muitas vezes na igreja você encontra essa oportunidade. Sabe para que é importante isso? Para você limpar o teu coração. Tirar toda mágoa, toda raiva. Porque apesar de ter sido outro que te fez o mal, mas a mágoa te faz mal, te prejudica. Não é bom isso para você. Então ele diz: andai em amor. O semblante de uma pessoa que anda em amor é diferente de uma pessoa que dorme e acorda traumatizada, magoada, ferida, machucada. É diferente, irmãos. É um semblante triste, abatido, sorriso forçado, ou um sorriso de momentos, sabe? Não é um sorriso leve, aquele sorriso verdadeiro. Andai em amor, como Cristo vos amou e a si mesmo se entregou. Versículo 3, a gente está aprendendo como manter as trevas longe de nós. Diz assim, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Irmão, como isso aqui é profundo. Como isso aqui a gente precisa prestar atenção. Olha o que Paulo diz e que às vezes a gente não leva em conta. Mas a prostituição e a impureza, vamos lá, mas toda prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós. Paulo está dizendo aqui que esse tipo de assunto não é nem para ser mencionado entre nós. Paulo está falando aqui de uma coisa que é comum a todo ser humano. Paulo está falando de conversa. Existem dois tipos de conversa. Aquelas conversas formais, preste atenção nisso, e as conversas informais. Quais são as conversas formais? É aquelas conversas que a gente senta para decidir assuntos, senta numa reunião, ou coisas do tipo. São conversas formais, encontros necessários para tomar decisões, etc. Mas existem as conversas informais, que são aquelas que nós mais temos, é no dia a dia. É uma conversa em casa com a família, é uma conversa com a amiga, é uma conversa no ponto de ônibus, é uma conversa na Topic, é uma conversa no carro, é uma conversa na fila do supermercado, é uma conversa na calçada. São conversas informais. Então Paulo está tocando um assunto que é algo relacionado à nossa rotina, conversa. E ele diz assim, quando vocês estiverem conversando entre vocês, não é nem para se nomear prostituição, impureza ou avareza. Não é nem para tocar nesse tipo de assunto. De tão sujo, maligno que ele é. E às vezes, irmãos, tem pessoas que tocam nesse tipo de assunto e às vezes até brincando, levando na esportiva. E você não sabe, mas Pedro nos deu um aviso muito importante. Ele disse: sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ao nosso redor está Deus, mas ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele precisa que, nas suas conversas informais, estou nem falando das conversas formais, das informais, ele precisa que nessas conversas você toque em assuntos que permitam ele sentar à mesa com você, puxar a cadeira e sentar à mesa com você e dizer: eu estou gostando desse assunto, muito me interessa. Só que você não o vê sentando à mesa, você não o vê puxando a cadeira, mas ele está ali, ele está sentindo a vontade, o ambiente está propício para ele
O mundo espiritual é assim. Então ele quer encontrar uma brecha numa conversa de algo que Deus reprova, numa conversa que incomoda a presença de Deus. Escute isso. Ele precisa que quando você se reunir com alguém, você converse coisas que incomodem a presença de Deus e atraiam a presença dele. Aí Paulo diz, esse tipo de assunto não é nem para se nomear entre vocês. Aí ele vai mais longe no versículo seguinte, que é o 4. Ó. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Paulo está enfatizando a importância de nós prestarmos atenção nesses nossos momentos informais. Você tem conversas informais com tantas pessoas, não tem? Sim ou não? Tem, na igreja, fora da igreja, no trabalho, na família, no celular, no telefone, você tem. Aí ele diz assim, ó, ele está avisando coisas que não é para vocês nomear nas conversas de vocês. Aí ele citou no versículo anterior, prostituição, impureza, avareza. Aí no outro ele fala aqui, ó, chocarrice, parvoíce. A primeira que ele falou no versículo 4 foi, deixa eu consultar aqui, torpezas, parvoíces, chocarrices. Torpezas, você já sabe o que é, são conversas totalmente inconvenientes. Parvoíce, o que é parvoíce? É conversas infantis, sabe? Conversas de crentes imaturos, meninice, em que você acaba, às vezes, numa conversa como essas, aborrecendo uma pessoa que está do teu lado, aborrecendo a outra, se aborrecendo. Eles conversas infantis. Isso não é para ser citado entre vocês. Chocarrice. Irmão, isso aqui é muito sério. Chocarrice. Eu já vi tanta gente com chocarrice. O que é chocarrice? É brincadeira que ultrapassa os limites do temor, do respeito das fronteiras da santidade, da obediência. Tem canal no YouTube de gente famosa que é só de humor e diz que é crente, que brinca com versículo bíblico, que brinca com assuntos da igreja. O camarada até fala em línguas estranhas brincando. Canal de humor. O cara, ele diz que é crente, certo? Ele precisa vestir essa capa e brincar com esse tipo de assunto e fazer as pessoas darem boas gargalhadas. Aliás, e Deus tem senso de humor. E brincando com versículo bíblico, brincando com coisas do altar, tocando em coisa santa, sagrada, sabe? É chocarrice. O sagrado tem que ser respeitado, porque se as pessoas de um modo geral já não respeitam Deus, a sua palavra e a igreja, aí me aparece um cidadão desse que fica brincando com coisa santa. Quem é que vai respeitar? Qual é a pessoa do mundo que vai levar a sério, já que um camarada desse que diz ser crente está levando no pagode? Mas está na moda, é bonito, e tem um bocado de crente lá dando like, seguindo, achando legal. Chocarrice. Você consegue imaginar o Senhor Jesus com chocarrice, com canalice, com palhaçada, com as coisas santas? Paulo não está dizendo para a gente ser carrancudo, irmãos. Paulo não está dizendo isso. Sejam carrancudos, sejam chatos, sejam quadrados, não. Mas Paulo está colocando limites aqui na igreja, para a gente saber até onde a gente pode ir. As pessoas lotam os bancos de uma apresentação de um humorista desse, para dar boas gargalhadas de assuntos bíblicos. Mas não lotam os bancos das igrejas para ouvir uma palavra de Deus séria. Chocarrice.
Daqui Paulo diz, isso aqui não é para se nomear entre vocês. Eu acredito sim que Jesus tinha senso de humor, mas eu não vejo e nem imagino Jesus brincando com o sagrado, brincando com o nome de Deus, brincando com as línguas estranhas. O camarada até imita as línguas estranhas no altar. Eu não imagino Jesus com o senso de humor que ele tinha. Eu não imagino Jesus brincando com a Arca da Aliança, brincando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é só uma brincadeirinha, viu, Espírito Santo? Não leve a mal, não. É chocarrice, é canalice. E Paulo diz assim: ponham limites nisso. Vigiem sobre isso. Cuidado. Porque Satanás ele pode se sentir muito à vontade à mesa de vocês. E se existe uma coisa que nós não queremos, irmãos, não podemos aceitar, é Satanás à nossa mesa. De jeito nenhum. Nós temos que amar a presença de Deus intensamente, a sua palavra, levar a sério as coisas de Deus. E saber o momento para brincar. Tem momento para brincar? Tem momento para rir? Tem, se é bom rir, faz bem rir, faz ou não faz? Me ajuda aí, gente. Não faz bem rir, não? É bom rir, dá boas gargalhadas. Libera um hormônio da alegria, né? É bom rir, é legal. Mas aprenda a nunca ultrapassar os limites da fronteira do respeito a Deus, do temor a Deus e das coisas sagradas. As coisas sagradas. Quando você ri, brinca com a aparência de um irmão teu, está brincando com coisa sagrada. Porque ele é de Deus, ela é de Deus. Uma coisa que eu não gosto é de apelido. Tem pessoa que até gosta de ser chamada de um apelido carinhoso, que a família deu, beleza, se ela gosta, tudo bem. Mas tem aqueles que botam apelido pejorativo. Está errado isso. É chocarrice. É canalice. Está dando lugar para as trevas, irmãos. O diabo gosta de um ambiente de conversas, de assuntos que deem cabimento a ele e a natureza dele. E a gente tem que vigiar isso, sabe? Aí Paulo continua dizendo assim, versículo 5, ele diz: porque bem sabeis isto, olha aí, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha o que Paulo está falando. Vocês sabem muito bem que nenhum fornicador, impuro, avarento. Fornicador, o que é o fornicador? Fornicador é a pessoa que ela tem relação sexual sem estar casada. É o fornicador. A relação sexual ela é abençoada por Deus no matrimônio, no casamento. Fora do casamento, você está dizendo para Satanás: deita comigo aqui nessa cama e desgraça a nossa vida. Nenhum fornicador, nenhum impuro. Na mente a pessoa é impura. Só na mente. Pensamentos impuros. Pastor, é tão difícil controlar os pensamentos, né? O que é que eu faço para controlá-los? Simples. Enche a tua mente de coisas boas. Pega bons livros, vai ler. Pega a palavra de Deus, vai ler. Preenche boa parte do teu dia em que você está desocupado, livre, com louvores, com ministrações, para que a impureza ela não povoe, não estrague a tua mente, teus pensamentos. Nem o impuro, ou avarento, que é idólatra, avarento, aquela pessoa que ela é apegada ao dinheiro. Tem algum problema em ter dinheiro, pessoal? Deus não quer que você tenha dinheiro, não? Quer, claro. Deus quer que você tenha dinheiro. Com dinheiro você paga as suas contas. Aliás, com dinheiro você dizima, em primeiro lugar. Dizima e oferta. Aí você paga as suas contas. Não deve nada a ninguém. Com dinheiro você tem dignidade. Deus quer que você tenha dinheiro. Comer bem, vestir bem, morar bem, viajar, divertir, aproveitar a vida, ajudar o próximo. Tem pecado nisso não, viu?
Pastor, que eu estou querendo mais dinheiro ainda. Tem problema? Vá atrás, tem problema nenhum, não pode ter dinheiro. Você não pode amar o dinheiro. Mas pode ter muito dinheiro, muito. Ai, pastor, que eu estava com peso na consciência. Não, tire o peso e ganhe muito dinheiro. Mas tem aquela pessoa que é avarenta, o Deus dela é o dinheiro. Ao invés dela controlar o dinheiro é quem controla ela. Sabe? Aí que está o problema. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor a ele. Você entende isso? Pronto. Avarento é aquele que ama o dinheiro. Aí ele diz que é idólatra. Esses não têm herança no reino de Deus e de Cristo. Aí ele fala uma coisa linda. Olha o versículo seguinte. Olha aí, gente. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso aqui é muito sério. Redobre sua atenção que a gente está caminhando para o final. Ele diz assim: ninguém engane você com palavras vãs. Você ouve uma pregação dessa? Alguém chega para você e diz assim, ó: o pastor está exagerando, não é isso tudo não. A igreja está exagerando. Palavras vãs. Não é bem por aí não. Quer dizer que vai mandar todo mundo para o inferno, né? Aí a pessoa ouve isso. Verdade. Palavras vãs. Quando eu ouço isso aqui, palavras vãs, sabe do que eu me lembro? De Eva, lá no jardim. O cão entrou na serpente e ela veio com palavras vãs. Ei, Eva, é verdade que Deus disse que aquele fruto ali não pode comer, não? Aí Eva falou: sim, se eu comer eu vou morrer. Aí olha as palavras vãs. Não, Deus exagerou, menina, mulher. É porque Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele, conhecedora do bem e do mal. Não vai morrer não, é isso tudo não. Quer ver? Vem dar uma olhadinha aqui, vem cá, vem mais perto aqui, Eva. Olha para esse fruto aqui, tem algum problema? Não, olha direito, olha, mulher. Aí a Bíblia diz que ela viu que era agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Palavras vãs. Aí você sabe o que foi que ela fez, não sabe? Tem gente que é assim, irmãos. Palavras vãs. Cuidado para ninguém te enganar com palavras vãs. Se você é o tipo de pessoa que ama a Deus, que ama a palavra, que ama o reino, que gosta de estar na igreja, se você pudesse estar lá todo dia, não deixe ninguém te enganar com palavras vãs. Você não precisa ficar na igreja de perto, você domingo, para com isso. Vai morar na igreja? É? Precisa não. Para ser de Deus e ir para o céu, não precisa disso não. Deus quer a nossa liberdade. Cuidado com as palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por causa disso, ou seja, dessas coisas que Paulo citou, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Repete essas palavras aqui: filhos da desobediência. Irmãos, Ananias e Safira eram membros da igreja do pastor Pedro. Imagina você ser membro da igreja do pastor Pedro. O apóstolo Pedro. Quem é o seu pastor? Pastor Pedro. Irmão, olha só a diferença. Pastor Vitor bem aqui. Olha o pastor Pedro. Vai comparar, não tem comparação. Eles eram membros da igreja do pastor Pedro, irmão. O líder da igreja primitiva. O amigo de Jesus, irmão. Estava tudo bem. Aí eles fizeram um voto com Deus. Vendeu uma propriedade, dá o dinheiro para a igreja. Quando pegou o dinheiro na mão, bicho. Aí ele conversou com a mulher conversou com ele. E aí? Você está sentindo o que eu estou sentindo? Tô. Pois é. Assim, né? Muita coisa, né? Precisa dar tudo isso para a igreja, ainda só metade. Quem que vai saber? E o diabo lá entrou. É verdade, você besta. Se tu pega outra parte, investe, o restante, ninguém vai saber não. Beleza, eles vieram para o culto.
Pedro pregou, orou, não sei o quê, chegou a hora da contribuição. Naquela época eles vinham no altar deixar. Quando Ananias vem, o Espírito Santo vem entregar Ananias. Pedro está aqui, aí o Espírito Santo, Ananias, ô Pedro, o Ananias aí, ele se tornou um filho da desobediência. Ele fez um voto e trouxe sua metade, que está colocando no altar. Fala isso para ele, agora, Espírito Santo. Aí Pedro olha, Ananias, peraí. Ananias veio deixar e já voltar. Por que você deixou o diabo encher o teu coração? Você não tentou enganar Deus, os homens não tentam enganar Deus. Estão aí aos teus pés aqueles que vão levar o teu corpo para a sepultura. Ou ele teve uma parada cardíaca, ou um AVC fulminante, caiu morto na hora. Os filhos da desobediência. Alexandre era membro da igreja do apóstolo Paulo, e ele cometeu incesto. Ele teve relação sexual com a esposa do pai dele, a madrasta dele. Imagina que coisa grave. Paulo soube disso e falou assim: eu entrego o corpo dele para Satanás, para ver se o espírito se salva, para ver. Imagina se o pastor fizesse isso hoje, hein? O pastor está na carne, esse pastor anda na carne, ele entregou o corpo do irmão para o diabo. É porque a gente é muito paz e amor, né, irmão? É muito paz e amor, gente. Paulo entregou o corpo dele para o capeta. Toma de conta, Satanás, para ver se a alma dele se salva. Os filhos da desobediência. Irmão, não seja um filho da desobediência. Não vou dizer nem que não queira experimentar, não arrisque experimentar. Você foi separado por Deus. Você, nós somos separados por Deus. Nós recebemos uma oportunidade de ouro para servir o Todo-Poderoso. O que Ele fez na nossa vida foi extraordinário. A gente não pode arriscar nos tornar um filho da desobediência. O preço é alto. O que eu já vi de pessoas cristãs, instrumento de Deus, irmão, se tornar um filho da desobediência e voltar para a lama, como diz a Bíblia. A porca lavada que volta para a lama. E eu já vi pessoas nunca mais se recuperar. Estou te falando de uma caminhada que eu tenho faz 27 anos. E eu já vi nunca mais se recuperar. Não corra o risco, jamais, de se tornar um filho, uma filha da desobediência. Se você quer manter as trevas bem longe de você, é isso aqui. Aí Paulo fala algo no versículo 7. Olha aí. Portanto, não sejais seus companheiros. Viu alguém com malandragem, chocarriz, conversa que tem brincadeira imoral, indecente, palhaçada, canalice. Paulo diz assim: não seja companheiro dessas pessoas. Ah, mas é irmão da igreja. Ah, mas é um obreiro. Ah, mas é um pastor. Ah, mas tem cá. Irmão, não seja companheiro. Seja separado, separada para Deus. Versículo 8 para a gente fechar. Ele diz assim, ó: porque em outro tempo, ou noutro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Eita glória! Porque em outro tempo vocês eram trevas. Você era ou não era treva? Era, irmão. Não, pastor, eu sempre fui um anjinho. Então cadê a auréola que tu deixou guardada lá no guarda-roupa da tua casa? Cadê a auréola? Tu era treva, mulher, e eu também. Tu era treva, macho. Era ou não era?
Bebia, fumava, fazia coisa errada. E as outras que ninguém sabe o que tu fazia? Tu era treva, idolatria e outras coisas. Misericórdia só misericórdia. No outro tempo, vocês eram trevas. Agora, vocês são luz no Senhor. Aí ele diz assim, ó: andai como filhos da luz. Levanta a mão direita para o céu e diga assim comigo: hoje eu sou. Fala com vontade, diga assim: hoje eu sou um filho da luz. Aplaude a Deus bem forte. Irmão, pelo amor de Deus, mas isso causa uma raiva no capeta que tu nem imagina. Isso causa uma raiva no inferno que tu nem imagina. Você ser um filho da luz. Você é um filho, uma filha da luz. Ele diz: ande como filho da luz. Você anda como filho da luz, não importa onde você vai. As correntes malignas que estão naquela área, naquela atmosfera, está chegando alguém aí que pode combater a gente. Está chegando alguém aí que basta uma palavra, basta uma ordem e a gente tem que cair fora. Está chegando aí um filho da luz, uma filha da luz. Glória! Ei, você quer manter as trevas e qualquer outra coisa do inferno bem longe de você? Andai como filho da luz. Ande como filho da luz. Lembra de Paulo? Não estou lembrado qual era a cidade, mas lá estava Paulo e aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação todos os dias. Estes aí são filhos de Deus. Pastor, mas o demônio não estava ajudando não? Denunciando que eles eram filhos de Deus? Não, ele estava atrapalhando. Ele queria entregar ele para as autoridades, queria atrapalhar o trabalho deles, sabe? Aí teve um dia que Paulo se irritou. Eu vou falar mansa aqui, para não gritar, né? Aí Paulo se virou e disse: sai dela, e nunca mais entra nela. Só que eu estou falando manso, né? Às vezes eu sou histérico. Aí ele falou histérico, voltou e: sai dela, capeta, nunca mais entra nela. Ali tinha um filho da luz. Aonde você vai, aonde você pisa, teus pés, onde você põe as tuas mãos, ali tem um filho da luz. Lá no bairro onde você mora, tem um filho da luz. Ah, se você soubesse a autoridade que você tem para orar e mudar a atmosfera espiritual daquele lugar. Alce a tua voz em oração lá no teu bairro e muda a atmosfera daquele lugar. Você é um filho da luz. Chega lá na empresa onde você trabalha, já chega com os peitos assim, ó, abertos assim, ó. Um beijo para frente. Estou exagerando, mas faça alguma coisa, pelo menos. Deus, aqui está chegando um filho da luz, todo capeta aqui nesse ambiente, sai fora em nome de Jesus. Chegou um filho da luz, irmão, e a luz, sabe o que ela faz com as trevas? Deixa eu ler esse versículo para você, não estava no script não, mas João capítulo 1, para a gente fechar. Abre aí, João capítulo 1. Olha o que é que a luz faz. João 1. Eita glória! Você pode dizer isso aí, irmão? Eita glória! Aleluia! Isso é tremendo, gente. João capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ler os versículos 4 e 5 para a gente encerrar. Diz assim, ó: houve um homem enviado de Deus. Aliás, eu estou no 7. Falei 5, não foi? 4, 5, então era o 7. O 6, quer dizer. Vamos lá, o 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ao 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A tradução original diz assim, ó: e a luz resplandece nas trevas. Escute. E as trevas foram derrotadas por ela.
A tradução original diz isso. Aqui diz assim: as trevas não a compreenderam. Fechou. Não. O original diz: e as trevas foram derrotadas pela luz. Irmão, quando você anda como filho da luz, não importa a treva que tiver no teu caminho, ela vai ser derrotada, não por você, mas por aquilo que você carrega. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor. As trevas vão ser derrotadas por aquilo que você carrega. Fala com fé, diga assim: as trevas serão derrotadas por aquilo que eu carrego. Por isso que crente, não é para ter medo de sonho, pesadelo, de vulto, de vozes, de uma coisa ruim que passou e se arrepiou. Não é para ter, porque as trevas serão derrotadas pela luz. Fala com mais fé, diga assim: as trevas serão derrotadas pela luz que eu carrego. De pé, fica de pé, que você vai falar isso de pé, com voz valente, brava, forte, poderosa, ousada, atrevida, em nome de Jesus. Vamos lá, diga assim: as trevas serão derrotadas pela luz que eu carrego. Mais uma vez, 1, 2, 3, vai lá. As trevas serão derrotadas pela luz que eu carrego. E aplaudo mais uma vez ao Senhor. As trevas serão derrotadas pela luz que você carrega. Se você está sofrendo alguma injustiça, está querendo fazer justiça com as próprias mãos, calma. A verdade vai vir à tona. As trevas serão derrotadas pela luz que você carrega. Se estão te caluniando, você não consegue com palavras, com outra coisa, com outro recurso, desfazer a calúnia e provar que aquilo é mentira. Calma, as trevas serão derrotadas pela luz que você carrega. E nele estava a vida, a luz. E as trevas não a compreenderam. Original, as trevas foram derrotadas por ela. Andai como filhos da luz. Faça um propósito sério com Deus, irmãos. Deus, eu vou andar como filho da luz. Eu não vou andar como filho do capeta. Lembra do que Jesus falou dos fariseus? Vocês fazem a vontade do pai de vocês. Meu, Jesus não teve medo não, viu? Vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês, o diabo. Vocês são filhos do diabo. Não, nós somos filhos de Abraão. Vocês são filhos do cão. Capeta! Irado. E é assim que a humanidade está vivendo, irmãos. Fazendo a vontade do pai deles. Mas você não, você é diferente. No outro tempo, vós éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Você quer que toda treva esteja distante de você 24 horas por dia? Ande como filho da luz. Fala isso para Deus agora em oração. Você pode falar isso para Ele agora em oração? Fale isso para Deus agora. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Fale isso para Deus agora. Deus, eu sou um filho, uma filha da luz. Eu vou andar como tal. Eu vou andar como filho da luz. Senhor, às vezes a gente fica procurando meios mirabolantes de como nos livrar das trevas e como manter as trevas distante de nós, mas está aqui, simples: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai como filhos da luz. Meu Deus, imitar o Senhor ofende o diabo, ofende Satanás, porque ele sabe que essa é uma maneira de mantê-lo distante. Essa é uma maneira de mantê-lo afastado e não permitir que ele nos toque, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Está aqui, Pai. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai como filhos da luz.
Meu Deus, e nós estamos aqui nessa noite, nos apresentando ante a Tua presença e deixando claro que nós somos conscientes que em outro tempo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz do Senhor. E aqui em oração, nesse momento, diante da Tua presença, nós declaramos que vamos andar como filhos da luz. Declare isso diante de Deus, homem. Declare isso diante de Deus, mulher. Porque muitas trevas, todas as trevas estão sendo derrotadas pela luz que está em você. A luz que está em você vai derrotar toda treva. Aleluia! A luz que está em você vai derrotar toda treva, e não vai ter demônio, não vai ter ataque do diabo, não vai ter pesadelo, não vai ter palavra de maldição, nada do inferno vai tocar na tua vida, porque você é um filho da luz. Escuta aqui, diabo, sai fora, sai da vida dessa pessoa. Se você tentou alguma área, se você tentou entrar, se você encontrou uma brecha, pois hoje essa brecha está sendo fechada. Nós damos uma ordem agora, como igreja do Senhor, como povo de Deus. Diabo, espírito imundo, espírito maligno, em nome de Jesus, estamos te dando uma ordem agora. Sai! Todo mal, toda opressão, todo ataque do inferno, toda investida do diabo no corpo, na alma, na mente dessa pessoa, sai! Em nome de Jesus. Coloque as duas mãos na sua cabeça, toda a igreja, e diga em nome de Jesus: toda treva seja consumida, derrotada pela luz que está na minha vida. Diga: eu ordeno em nome de Jesus toda treva. Diga: sai. Tira as mãos, diga: sai. Levante as suas mãos aos céus e entregue a sua vida a Ele. Levante as suas mãos aos céus